E o militar? O militar, cara, é um camarada que dentro da área corporativa tem tudo para se dar muito bem. Muito. Porque é o camarada que planeja, é o camarada que não dá um passo sem ter feito anteriormente todo o planejamento, todo o esquema. Você investe em você mesmo, como você investe na sua família, investe principalmente em comodidade para a família. Então, é um investimento. E é aquilo que a gente falou lá atrás, quando você tem uma família que lhe dá uma possibilidade, uma estrutura, entende principalmente esse objetivo, e entende que acima de tudo esse objetivo é pra família, cara, tudo fica mais fácil. Você tem que saber que a instituição ela vai estar sempre baseada, nucleada por duas questões, a disciplina e a hierarquia. E pro mundo de hoje, principalmente o mundo corporativo, não existe muita diferença, não. Numa empresa, aqueles que melhor conseguem entender isso são disciplinados e têm a consciência de uma hierarquia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente traz para a questão religiosa, é claro, lá em João, né, a gente está falando do conhecimento das palavras de Jesus Cristo para que se possa chegar até, né, o Pai Celestial. E dentro do mundo corporativo, essa verdade é conhecimento. Conhecimento é o ponto inicial para tudo que se deseja fazer na vida. Um recadinho rápido aqui antes de iniciar o nosso podcast Eterno Herói, sempre com veterano, sempre com militar aqui compartilhando a sua jornada. Deixa eu te falar uma coisa, 90% dos jovens que servem as Forças Armadas têm uma certa dificuldade na hora da recolocação no mercado de trabalho, que é a vida após a baixa. Sabia disso? Infelizmente isso acontece. E nós preparamos um método chamado Operação Transição, onde nós trouxemos especialistas para passar para você informações de qualidade para você ter as melhores oportunidades. Se você está no celular, você vai na descrição, clica no link Operação Transição e faça parte, nunca mais fique desempregado. Guerreiro, agora o episódio está contigo aí, tamo junto, não esqueça de deixar teu comentário e participar junto com a gente. Fosse honra! Raça e vibração, Eterno Herói. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Eterno Herói Podcast. Estamos de volta a todo vapor. Ó, é importante falar para você logo de imediato aqui nesse lançamento sobre a informação que você viu nesse vídeo, que está acontecendo a Operação Transição, que vai fazer você entender o que o mundo corporativo espera de você, o que você pode esperar do mundo corporativo para a sua transição de carreira. Lembrar você que a baixa chega para todos, para você que é temporário ou para você que é de carreira. Vai chegar um momento que você vai ter que tomar a decisão de se lançar aqui fora para o mundo corporativo, beleza? Ó, no episódio de hoje tem um camarada aqui, ó, que é fuzileiro naval, tem uma história incrível, com mais de 32 anos de experiência dentro das Forças Armadas, escolheu a nossa querida Marinha do Brasil, entrou como recruta, fuzileiro recruta, e chegou ao posto aí de capitão de corveta do fuzileiro naval. É o nosso camarada aqui, Ferreira. Irmão, já bate aqui. Ad sumos. Ad sumo, trisca aqui. Trisca. Ó, sempre bom triscar. Sempre bom, né? Os bons combatentes triscam. Ó, excelente. E pra você que não sabe o que é isso, triscar é aqui, ó, é fazer É o cumprimento. Aí dos fuzileiros navais. Como eu sou um bom paraquedista, o fuzileiro é meu irmão, a gente está sempre conectado aqui, inclusive já passou alguns fuzileiros por aqui. E para você que é fuzileiro, já deixa o comentário aí, fuzileiro, já deixa aí ad sumos, que a gente vai para cima nesse episódio. Comandante, seguinte, ó, história, muito parabéns pela jornada. Primeira mão aqui do Eterno Herói, parabéns pela jornada de entrar para o Corpo de Fuzileiros Navais como recruta e conseguir ter êxito em chegar a capitão de corveta. Isso é para poucos. Poucos aqueles que se dedicam, que a gente tem uma frase muito forte nas Forças Armadas, que é só o papiro liberta. Só o papiro liberta. Não é isso? Exatamente. Ó, fica à vontade, se apresenta para essa galera aqui, essa câmera tá contigo aí, ó, dá boas-vindas para ele e vamos dar sequência. Rapaziada, então, muito boas-vindas. Como o Vinícius já falou aqui, eu sou o capitão de corveta do Corpo Auxiliar de Fuzileiros Navais Ferreira. E, cara, a gente já começa falando que a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais, é uma excelente casa. A minha história com a Marinha, ela começa antes de 1991, que foi o ano da minha incorporação.
91, então. Ela começa em 91, mas antes disso, eu já trabalhava na extinta Rede Manchete, TV Manchete, né? Sim. E muito jovem ainda, com 15 anos, o que aconteceu? Eu fui entregar um documento na Praça Mauá. Ao entregar esse documento, eu cheguei na Praça Mauá, tinha uma faixa lá enorme. Venha para a Marinha, venha ser fuzileiro naval. Meu amigo, quem não acredita em amor à primeira vista, pode acreditar. Quando eu olhei aquela faixa, o olho brilhou, o suor escorreu por aqui. Eu falei, caramba, é isso que eu quero para minha vida. Isso com 15 anos. Falei, é isso que eu quero para minha vida. E a partir daquele momento eu entrei no primeiro distrito, peguei o folder, comecei a, desde então, papirar, comecei a dar uma queimada, passei na prova, com 17 anos, adentrei as fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais. Excelente, né? Decisão, né? Olhou ali e viu que... Exatamente. E fuzileiro naval é algo que muita gente conhece, o fuzileiro, devido aos filmes, né, americanos, que falam muito sobre o fuzileiro. Sim. Né? Então, essa referência, muitos jovens já têm, né? De querer ser, quando completa ali seus 18 anos de idade. E o fuzileiro, para quem quer a vibração, aquele espírito de fazer a coisa, fazer acontecer, o fuzileiro é excelente casa para isso. O fuzileiro, né, é uma tropa de prontidão, é uma tropa expedicionária, sempre pronta para as diversas missões. Então, toda vez que garra alguma coisa, a primeira tropa a desembarcar no cenário caótico são os fuzileiros. E até o rajado do fuzileiro é diferente. Inclusive, alguns fuzileiros já falaram comigo que existem missões que acontecem no Brasil e no mundo onde os fuzileiros estão atuando, mas a moral vai para o Exército. Porque as pessoas falam, pô, o pessoal do Exército está na rua ali. E não é bem assim, né? A própria mídia, quando vai fazer algum tipo de cobertura, acaba se enganando, né? Porque o camuflado, historicamente, é do Exército. E a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais, como uma tropa expedicionária, que cumpre missões em terra, apesar de ser da Marinha, porque o fuzileiro é o seguinte, o fuzileiro é uma tropa, né? É uma tropa anfíbia, ou seja, ela sai de um ambiente marítimo para atuar num ambiente terrestre. No Brasil, só e somente o Corpo de Fuzileiros Navais são os denominados combatentes anfíbios. Sim. Então, como se atua em terra, se atua com camuflado. Sim. Daí essa comparação, né, a similaridade com o pessoal do Exército. Então, o senhor falou o seguinte aqui, ó, que essa história começa um pouco antes de 1991, quando você vê uma faixa, a Marinha fazendo um convite para você ser um fuzileiro naval, mas, de fato, teve algum incentivo na família, algum parente, um pai, não sei, que já era militar ou não? Então, cara, eu vim de uma família super humilde mesmo. Para ter ideia da humildade, até os meus 18 anos eu morei no que o pessoal chama hoje de uma kitnet, né? A minha casa era 3 cômodos, uma sala que servia de quarto à noite, uma cozinha e um banheiro. Então, dentro de uma família humilde, você tem poucas oportunidades de atentar ao mercado de trabalho. Então, sem essa orientação, né? A mamãe também humilde, costureira na época. Então, quando eu entrei no mercado de trabalho, na verdade, a TV Manchete que me abriu as portas desse mercado de trabalho, onde eu comecei a entregar documentação na rua e pude vislumbrar. Porque antes disso, assim, eu não tinha uma orientação. Eu nem sabia o que era o Corpo de Fuzileiros Navais. Por isso que eu falo que quando eu olhei aquele cartaz, embaixo do cartaz tinha uma foto de um combatente de colete, capacete, mochila, fuzil na mão. Aí o olho brilhou. Eu falei, caramba, é isso aí que eu quero para minha vida. Foi meu primeiro sonho, na verdade. O primeiro sonho da minha vida que eu falei, eu pautei como objetivo, foi ser fuzileiro naval. E, graças a Deus, consegui realizar. E quando tu chega lá no fuzileiro naval, tem aquele sargento lá bem antigo que fala assim, vieram porque quereram. Exatamente. E ainda completa, senhores, a Marinha não foi buscar ninguém em casa. Não mandei carta. Todos os senhores são voluntários, estão aqui porque querem. E assim foi. Lá na brigada eles não falam porque querem, não, eles falam porque quereram. Porque quereram, né? A brigada tem essa peculiaridade. Porque quereram, vieram porque quereram, senhores. Ó, inclusive aqui, ó, o Ferreira, ele é formado em educação física. Então, se você tá assistindo esse episódio aí, tá vendo a carcaça dele, ó, o cara tá um garoto, hein? Tá um garoto. Já deixa 10 aí, bota no comentário, ó, paguei 10 aqui porque, pô, quando fala de educação física, já lembra a atividade TFM militar e vamos dar sequência aqui. Comando, é o seguinte, lembra da formação lá de 1991? É a melhor formação do fuzileiro ou não é? Camarada, é uma turma inigualável. O couro comia, o combatente chorava, a mãe não sabia, todo mundo ficava feliz. Ali, exatamente, camarada. Quer vibrar? Vem pro Corpo de Fuzileiros Navais. Mas, brincadeiras à parte, a formação profissional que você tem
é inigualável. A plateia que tá rindo aqui. A plateia tá rindo. Tá rindo. Porque tu tava lá nesse dia? Pô, não para de rir. Quando fala de lembrar de vibração, já começa a pensar. Pô, eu vou te falar, não é fácil você pegar o cidadão que não tem similaridade, conhecimento nenhum com as questões envolvendo as Forças Armadas. Você transformar esse cidadão num combatente anfíbio, e isso em 8 meses. Sim, Não é tempo. fácil. Não é fácil. Falando sobre isso até, aproveitar aqui uma pergunta que eu preparei, que é qual foi o momento que você percebeu que a disciplina, de fato, que você aprende ali nas Forças Armadas, ela é importante para esse caminho da carreira, né? Porque, assim, você entrou como soldado, teve que ter muita disciplina, porque tem o serviço, a escala apertada, para conseguir estudar ali, para dar sequência na tua carreira. Porque o fuzileiro, eu falo que o fuzileiro naval é o camarada aqui dentro do Brasil que faz 3 concursos. Né? São 3 concursos para você continuar a tua jornada. Isso tem que ter disciplina. Às vezes até mais de 3. Até mais de 3. Quem Não, vai- eu digo até Quem chegar sargento. quem né? quer chegar ao oficialato, bota concurso aí pra fazer. Bota concurso aí. Bota E como é que tu vê a disciplina militar hoje com essas características aí? Pô, então, cara, quando a gente fala em qualquer instituição militar que seja, você tem que saber que a instituição ela vai estar sempre baseada, nucleada por 2 questões: a disciplina e a hierarquia. E para o mundo de hoje, principalmente o mundo corporativo, não existe muita diferença, não. Numa empresa, aqueles que melhor conseguem entender isso são disciplinados e têm a consciência de uma hierarquia. Se no quartel você não entra ou você não vai se dirigir ao comandante diretamente, porque você tem que seguir a linha hierárquica. Se você é soldado, você primeiro tem que falar com o cabo, depois o sargento e assim por diante. Numa empresa do mundo corporativo, eu tenho certeza que ninguém entra na sala de um gerente executivo ou de um próprio diretor para falar diretamente com ele. Ou seja, não só as instituições militares, mas qualquer instituição, ela depende desses pilares, da hierarquia e da disciplina para que a coisa funcione. Com certeza. E isso é uma dor hoje do mercado de trabalho, né? Onde muitos profissionais, muitos empresários, muitos profissionais do RH solicitam o nosso trabalho aqui, os nossos dados de pessoas que saem das Forças Armadas, que a gente precisa recolocar no mercado de trabalho, e fala sobre isso. Cara, eu preciso de disciplina, eu preciso de hierarquia, eu preciso de liderança. E nós estamos contratando pessoas, exemplo, que ela tem que colocar o nome aqui numa caneca. Se eu peço para ela colocar do outro lado, ela já fala que não foi contratada para isso. Cara, aí num quartel, irmão, vai quebrar esse muro aqui, o cara vai até de cabeça. Exatamente. O camarada vai cumprir a missão. O quartel você vai cumprir a missão. E outra coisa boa é que ele, além de cumprir a missão, ele faz o quê? Ele entrega a missão pronta. Ele entrega a missão pronta, exatamente. E no mundo civil não está muito assim. A missão dada, a gente sempre fala, a missão dada é Missão cumprida. missão cumprida. E ponto final. Excelente. E como é que a base, essa tua base hoje de crescimento, o que tu acha que foi essencial para você conseguir ter êxito nessa parte que eu falo que é um pouco mais difícil, não é normal de ver um camarada que entrou como soldado, chegar capitão de corveta, e o que tu acha que foi a diferença aí no teu percorrer da jornada? Então, eu já falei primeiramente, né, que eu não acreditava em amor à primeira vista. Mas eu comecei a acreditar aos 17 anos, quando eu vi aquela faixa, venha para a Marinha, ali foi a minha primeira situação. Segunda situação, é claro, quando eu conheci a minha esposa, amor à primeira vista, até hoje. E por que eu falo disso? Eu sei que ela tá vendo aí. Porque, cara, a família é a base que você tem para tudo na vida. Excelente. Se você tem uma vida organizada, estruturada, dentro das questões familiares, você tem todas as ferramentas disponíveis para o crescimento. Porque a base é a família, não tem outra. E, assim, é claro que você ter uma estrutura é importante e, principalmente, você querer, você traçar os seus objetivos, você planejar, você vislumbrar a possibilidade e querer. Então, eu acho que essa base associada com a questão do camarada conseguir enxergar as possibilidades e mergulhar de fato, se doar para aquilo, isso é super importante, cara. Excelente. Super importante. E vamos aproveitar aqui, Ferreira, o seguinte, já dá um recado aí para essa galera que está assistindo a gente
sobre esses camaradas que são fuzileiros hoje, que entraram como soldado. Inclusive, nós tivemos os últimos dias uma prova no Maracanã e estava muito cheio. Exatamente, o início de tudo, né? A prova Início de tudo, no Maracanã. para o concurso de soldado fuzileiro naval. E às vezes esse cara fez o concurso, mas ele não tem a dimensão que ele pode chegar ao oficial. Como é que faz isso? Então, você que está entrando agora na Marinha, está indo para o curso de formação de soldados. A Marinha é uma porta aberta para longevidade profissional. Ou seja, você vislumbra hoje a possibilidade de ir soldado, daqui a pouco você vai estudar para ir a cabo, passou no concurso de cabo, você já vai vislumbrar ir a sargento, e quando você pensa que termina, não termina. É o início de um novo ciclo. Você vai vislumbrar a oportunidade de chegar ao oficialato. Porque fica a pergunta, se a porta está aberta, por que não entrar? É claro que para isso exige dedicação, seriedade e compromisso, acima de tudo. Compromisso. Ó, excelente. Já pegou o bizu aí do comando aí, ó, para você papirar. Tem uma jornada para você cumprir e dá para você chegar ao oficialato aí como fuzileiro naval. E a hierarquia, todos que passaram aqui, comando da Marinha, falam o seguinte, meu irmão, a hierarquia na Marinha é algo diferenciado. Irmão, ali é rígido. E tenha certeza disso. Ou seja, o fuzileiro é um combatente nato, cara. Ninguém cumpre mais missão que um fuzileiro naval. Ou seja, são duas questões que você vai atentar muito. É a hierarquia e, cara, a gente não pode deixar de falar sobre a liderança. A liderança é fundamental. E o fuzileiro tem a peculiaridade de, logo no início da carreira, posso te dizer, com 4, 5 anos, ele já está à frente de um grupo. Ou seja, ele vai comandar como cabo uma esquadra de tiro. E vai ter ali 3 homens sob a sua responsabilidade e, acima de tudo, ele sendo um exemplo para esses comandados. Então, a hierarquia é fundamental e, associada à hierarquia, claro, a gente tem que prezar pelas questões de liderança. Liderança é muito importante, vou falar sobre liderança agora também, mas antes disso, quando tu pegou esse detalhe aí que o camarada soldado, sarcabo, ele já tem um poder de liderança muito forte. Sim. Inclusive, comando, eu falo o seguinte, para os nossos camaradas hoje que entram pela porta do serviço militar obrigatório, infelizmente, hoje tem um índice muito forte da onde esses camaradas que entram para o serviço obrigatório não têm uma figura paterna presente. São criados pela mãe. Sim. Muitos pais ali abandonaram. E quando esse camarada chega nas Forças Armadas, a referência que ele tem de paternidade é aquele sargento, é aquele cabo, que é um exemplo para ele. Então, é muito importante que nós, que os militares, né, quando assumem funções de instrutores, né, tenham algo sempre a avançar. É claro que ali não é a escola da tia Teteia, né? Não vai ensinar o cara que quem deveria ensinar era a família ou até mesmo o colégio. Mas nós podemos transbordar na vida desses garotos. Eu vou te falar uma coisa. Eu tive a oportunidade de servir no centro de recrutamento. E eu sei exatamente o que é isso. Para você ter ideia, quando a gente recebia os recrutas, você conseguia distinguir exatamente isso. Aquele que tinha uma família estruturada, ou seja, um núcleo familiar completo, e aqueles que não tinham. E aqueles que ajudavam em casa e os que não ajudavam. Por quê? Se dava uma missão para o combatente. Ó, vai varrer aqui, vai varrer esses 30 metros aqui de rua, combatente. Quando terminar, você dá o pronto. Meu amigo, passava 1, 2 horas, o combatente não conseguia varrer 10 metros porque não sabia nem pegar na vassoura. Ou seja, você tinha que ensinar. E ali você já dava um aperto nele, ô guerreiro. Você não ajudava a tua mãe em casa, né? Você não ajudava, você não sabe pegar na vassoura, você não varria a casa. Não, chefe. Então, ali realmente você passa a ser uma figura paterna e passa também a fazer assim, o papel de um pai para o camarada. Você orienta, você ensina. Então, sim, tudo isso também a estrutura militar fornece. Ou seja, a gente pega o cidadão e transforma esse cidadão. Lapida, né? Lapida, exatamente. Eu falo isso, aconteceu comigo, né? Quando um sargento olhou para mim, eu saindo do banheiro, ele falou o seguinte: tu tá no banheiro fazendo o quê? Eu falei: não, tava aqui, não, guerreiro, tô todo mundo lá fora. Só por causa disso, vai lavar o banheiro. Aprendizado aí. Aí eu falava assim, cara, vou lavar o banheiro grandão, batalhão, e eu lavando o banheiro lá. E eu pensei, sabe o quê? Quantas vezes a minha mãe pediu para lavar o banheiro e eu reclamei. Exatamente. E aquele cara nem me conhecia. E eu tive que fazer. E o pior de tudo, você não pôde nem reclamar. Eu reclamei. Cara, então é o seguinte, camarada, você que tá aí, irmão, tanta coisa que teus pais pedem pra tu fazer, fala, estuda, cara, estuda. Chega um cara que nem te conhece e fala, faz, tu vai lá,
E faz. Liderança, na sua visão, no campo filosófico. Então, quando a gente fala em liderança, a liderança é um assunto super sério. Não só no meio militar, mas a liderança hoje está muito em pauta. Vide aí até alguns livros, Monge Executivo e outros, né? Que são muito bons mesmo. A liderança, cara, ela se pauta ali em 3 bases, né? As bases sociológicas, as bases filosóficas e as psicológicas. A base psicológica, claro, psicologia estuda o comportamento humano. E se você lida com o ser humano, você precisa entender esse ser humano enquanto indivíduo. Sim. Então, a primeira base que vai te dar é a psicologia. Segunda base é a sociologia, porque além do comportamento individual, nós temos o comportamento que é muito diferente quando esse indivíduo está em grupo. E isso, a sociologia, os ensinamentos, o conhecimento que ela te passa ali fornece, né, boas ferramentas para você atentar a esse quesito. E o terceiro ponto, né, também fundamental, é o aspecto filosófico. A filosofia, ela vai te dar as bases para que você consiga se ater a informações importantes e ter o que a gente chama de criticidade. Porque o líder, ele precisa decidir. Sim. O tempo todo ele vai decidir e essa decisão precisa ser o quê? Com acerto e oportunidade. E a liderança, ela de fato é um dom ou ela pode ser formada? A liderança, ela vai envolver vários aspectos. O líder, ele precisa atentar a uma diversidade de requisitos. E é assim, a liderança, a gente não entende a liderança só como um dom, né? Tudo na vida é conhecimento e praticidade. A partir do momento que você tem um conhecimento, você precisa colocar esse conhecimento em prática. Né? E rapidamente. E aí, é claro, se destacam, todos assimilam o conhecimento. E vai se destacar aquele que melhor consegue empregar esse conhecimento. Gerando resultado. Gerando resultado. Ou aprendendo com os acertos, não errando. Aprendendo com os erros, na verdade. Exatamente. Vira um hábito poderoso. O que te motivou, de fato, a fazer história e logo depois qual foi a primeira? Foi a história? Primeiro foi a educação física. Educação física. É. Como eu falei, né? Eu entrei muito cedo na carreira militar, com 17 anos já era recruta. Isso em 1991. 17 anos? 17 anos eu já entrei para a carreira. Entrei com 17, numa época que podia entrar com 17 anos. 4 anos depois já era cabo, depois mais 4 anos já era terceiro sargento. E quando você chega a terceiro sargento, com 8 anos de serviço, tendo ainda 22 anos para atirar, você para e pensa, e aí, o que vai me restar? Aí é onde entra a capacidade de você olhar e definir novos objetivos na sua carreira. Sim. E aí eu descobri que existia uma porta chamada quadro de oficiais auxiliares. Só que para você entrar nessa porta, você precisa cumprir vários requisitos. Entre eles, ter uma graduação, ter um nível superior. Aí onde eu decidi fazer minha primeira graduação. Quando eu fui a terceiro sargento, passei 1 ano só como terceiro sargento, no ano seguinte, em 1999, eu já era segundo sargento, para você ter uma ideia, com 9 anos de marinha. A minha turma deu uma sorte danada. Turma /99, uma turma que... Excelente a turma. Então, 1 ano depois, todos foram a segundo sargento, porque existia uma defasagem muito grande no quadro de segundo sargento. E a Marinha teve a necessidade de promover todos aqueles que tinham apenas 1 ano. É um privilégio. Um privilégio. Para poucos, né? Foram 3 turmas assim, depois fechou a porta. Quem quisesse ir a segundo sargento só depois de 6 anos. De 6 anos para 1 ano, hein, irmão? 6 anos. E aí, quando você chega a segundo sargento, ainda tendo 22 anos, vai fazer o quê? Estudar, né? Estudar, vislumbrar novos horizontes. E assim foi. Fiz a graduação de Educação Física. Foi a que me permitiu chegar para prestar o concurso para o quadro de oficiais auxiliares. Passei na terceira tentativa eu passei. É claro, não sem antes se dedicar. O primeiro compromisso que você deve ter é com você mesmo, né? É com você mesmo. E a partir dali, né? E como eu falei, a base familiar é tudo. Você ter uma base familiar, isso é super importante, que te dá a estrutura necessária para você seguir adiante com calma, com persistência, com convicção que você pode chegar lá. Excelente. Eu me lembro muito bem da minha infância, quando meu pai era bombeiro, entrou como soldado também, recruta, e tinha muito aquelas fitas de som, fitas de música, né?
Aí dava pra gravar no REC, lembra que dava pra gravar? Que é da tua época, né? Sim, da minha época. Olha só da minha época. Aí dava pra gravar. Aí eu peguei uma fita há muito tempo atrás, onde ainda existia esses aparelhos de som. Aí peguei uma fita, tava escrito lá, Marcão estudando. Que meu pai era Marcos também. Aí eu botei lá no play, aí apertei o play. Aí tá lá, minha mãe perguntando para ele, fazendo para ele as perguntas da prova e ele respondendo para ele massificar. Aí, para ele massificar, e falava assim, isso aqui lá. Ele ia, respondia. Minha mãe perguntava, ele respondia. Aí eu vi ali, quando até arrepio falando disso, eu me lembro da importância da família, junto, se dedicando em ele avançar na graduação dele, e ele se dedicando, já era terceiro sargento, eu acho, mas queria chegar a oficial ali, ó, papirando. E a gente vê hoje, comando, o seguinte, muitos jovens diziam que por ser soldado ou cabo, não tem tempo. E coloca o tempo como uma objeção para o seu crescimento. E um camarada até me respondeu esse dia o seguinte, mano, ele talvez tenha tempo hoje e até não tenha tempo, mas tem dinheiro. Mas vai chegar uma hora que ele não vai ter tempo e nem dinheiro. Como é que faz isso? Exatamente. Então, foco, fé e determinação. Ou seja, o tempo, nós fazemos o nosso tempo. Ou seja, muita gente quer dormir 10 horas da noite. Ou seja, o que você vai fazer de 10 horas da noite até as 2 horas da manhã? É isso. Por que não estudar? Mesmo que depois de um longo período de trabalho, você é só planejar. Quero me propor a estudar como eu fazia, por exemplo, das 20 horas até as 2 horas da manhã. É o tempo que se tem. Depois eu vou dormir de 2 até as 6. E assim vai. Ou seja, foco, fé e determinação são palavras-chave para quem traça os objetivos. Eu falo que 1 hora, 2 horas por dia, o camarada que tem um empenho estudando, ele vai longe. Agora, quanto tempo tem parado para estudar? Qualquer área, qualquer segmento. Seja através do concurso público, seja empreendendo. De fato, quanto tempo tu tem se dedicado naquilo que você acredita? E isso é uma verdade, assim, bastante salutar. Porque tudo que se faz na vida, aqueles que melhor se destacam nos seus empreendimentos são aqueles que se dedicam, são aqueles que buscam o conhecimento e procuram não só fazer, como melhorar aquilo que faz. E transbordar, ensinar. Ser o diferencial, verdadeiramente. Aqueles que se destacam são os que melhores entregam, né, o que se propõe a fazer. É isso, é resultado, né? Eles geram Resultado. Eles geram resultado. E a história? Quando é que chega a história na tua vida aí? Então, a história na minha vida, ela surge a partir do momento que eu vou para o curso preparatório, curso Adsumos. É um excelente curso, né? Um nível de aprovação enorme. E o curso Adsumos, ele foi uma referência na minha vida. Entrei no curso Adsumos para fazer a prova para sargento. Passei Como aluno? Como aluno. Depois, voltei para lá para fazer o curso preparatório para oficial. Na terceira oportunidade passei. Então foi um diferencial na minha vida. Ali que você aprende a planejar, ali que você aprende como se deve estudar. E eu tive um professor de História Militar Naval, professor Wagner, enorme abraço. Meu amigo, o camarada é fantástico. Ele realmente é uma referência quando se fala em História Militar Naval. O camarada passa o conteúdo de uma maneira que não só você absorve muito bem aquele conteúdo, como você passa a se interessar pelas questões envolvendo a história. E ali, é claro, quando eu passei na prova, fui oficial, primeira coisa que eu fiz, vou estudar, vou fazer o Enem para passar e fazer esse negócio de história aí. E assim foi. Então, gerou um gosto, né, ali pela explicação da importância da influência, né? Então, Exato, é a influência. O camarada influenciou, tu vai gerar outro mestre ali no ensino. Isso é importante demais. E como é que é ensinar hoje a história naval para essa juventude, essa nova geração? Então, o curso Adsumos, como eu falei, foi um referencial na minha vida como aluno e depois voltou a ser um referencial como professor. Tive a oportunidade de... Depois eu fiz a graduação de História e atuei lá por longos 10 anos, não só na parte de História Militar Naval, mas também como toda a parte. Eu sou infante, né? Infantaria. E não só a parte de História, como também a parte de Infantaria para os cursos de cabo e de sargento. E a parte de oficiais, também oficiais auxiliares e os oficiais temporários, que era onde eu passava a parte de História Militar Naval. E para mim, foi assim,
É uma questão muito prazerosa. A sala de aula, ela lhe dá a oportunidade de ter uma troca muito rica, uma troca de conhecimento, porque o professor não é só aquele que facilita o conteúdo para o aluno. Ele aprende muito em sala de aula. Muito, muito. Então, foi uma oportunidade ímpar estar em sala de aula, né? E todo esse período que eu passei lá no curso de Sumos. A gente aprende muito mais quando a gente ensina, né? Muito, muito. Até porque para você ensinar, você tem que dominar o assunto. Você tem que não só dominar o assunto, mas o professor é nada mais, nada menos que o facilitador entre o conteúdo e o aluno. E você ter essa artimanha para verdadeiramente pegar aquele conteúdo, mastigar e passar para o aluno de uma maneira que ele consiga absorver da melhor forma, isso é espetacular, não tem preço. Eu falo que é um pesquisador, né? Porque ele precisa pesquisar tudo ali, base, fundamentos, para que ele possa transbordar na vida do outro. Exatamente. E turma vai, turma vem, você não pode contar as mesmas piadas, tudo. Tudo muda, né? Ninguém aguenta. Então, você tem que trazer abordagens novas. E, é claro, os mecanismos hoje de tecnologia facilitam muito a sala de aula. A diversidade que você pode levar para a sala de aula. Seja em vídeo, seja em slides, né? Você aproveita essas ferramentas tecnológicas para levar para a sala de aula. Antigamente, quando tu queria explicar alguma coisa para um aluno, alguma base que tinha que desenhar, né? Tinha que fazer aquele desenho. Era onde? Naquele plástico. Qual o nome daquele plástico que a gente desenhava? Isolene. Isolene, exatamente. Isso aí é antigo, hein? Isso aí não é da minha época, não, hein? A instrução ela via no Isolene ali, desenhava ali a estratégia. Hoje, pô, tem slide. Hoje em dia projetor. Se quiser, você possa um filmetezinho. Eu passo um filmezinho aqui. Eu lembro que eu dava aula em Direito da Guerra, né? Direito da Guerra, e os alunos... Falei, como é que eu vou fazer esses alunos entenderem o que é o direito da guerra? Beleza. Peguei um filmete de 2 minutos falando sobre o Holocausto, que foi verdadeiramente o Holocausto, o massacre que foi feito, né, com todos os judeus. E já começava chocando ali para que eles entendessem o porquê do direito da guerra, né, das leis envolvendo. Porque muitas pessoas pensam que a guerra é simplesmente você se postar frente ao outro, um atira de um lado, um atira do outro. Não, tem regras. Né? Tem regras, muitas regras, né? As convenções de Genebra, de Haia, que precisam ser respeitadas. E a partir do momento que você usa uma ferramenta para mostrar, né? Olha só, acontece isso se não tiver regras. Fica muito mais fácil. A gente para olhar essa questão do Holocausto, essas questões da guerra no passado, e acho que digo ele. E a gente vê essa situação de antigamente, né? Que parece estar muito longe, mas na vida que a gente atua hoje, quando tá lá na França, chega lá o pessoal e mata os judeus, assim, matam criança, e tu vê que já existia isso há muito tempo atrás, coisas que a gente vê acontecendo hoje como, assim, caramba, por que dá num ser humano, né, de a gente conseguir entender, ver essas ações que aconteceu lá atrás, nessa época de Hitler? Então, nada mais, nada menos que isso se chama... que nós chamamos hoje, tem até nome, né? Xenofobia. Quando você está dentro de um território e você identifica todos como sendo uma única nação e que nada pode interferir nessa nação, né? Ou seja, você não aceita o outro, o estrangeiro, aí começam as questões envolvendo a xenofobia e o que fazer com esse que supostamente invade o seu território. Né? E aí é praticamente o que aconteceu ali, né? A partir um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Lá a partir de 1939, que foi, né, o grande boom. Felizmente, esse cara gerou um movimento surreal, né, cara? Que fez uma desgraça. Mas vamos dar sequência aqui. Lembra um pouquinho... o erro cometeu, né? Lembra lá aquela musiquinha, né, o subcomandante? Hitler, o erro cometeu. Os paraquedistas, ele esqueceu. Talvez um grande erro. Ainda bem, né? Ainda bem. E é o seguinte, comando, nessa questão da história naval, como que a gente poderia abordar esse assunto aqui com nossa audiência e até explicar um pouco da diferença do marinheiro de gola, né, para o marinheiro naval, o que a gente pode... As pessoas possam entender, porque a marinha ela é única, né? Mas dentro da marinha existe ali essa diferença. A gente pode aproveitar para dar uma abordada sobre a história do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, vamos embora. Ou seja, a história do Corpo de Fuzileiros Navais ela começa em 1808. 7 de março de 1808. 7 de março. Tudo
por conta das guerras napoleônicas que aconteciam na Europa, em que Dom João VI, sabendo que o seu território seria invadido, o que vai pensar? Eu vou pegar toda a minha parte técnica, burocrática, administrativa e também militar e vou migrar para a minha principal colônia, que no caso, é claro, era o Brasil. Em 7 de março de 1808, Dom João VI chega ao Rio de Janeiro com todo esse aparato com a corte, né? E trazendo consigo a chamada Brigada Real da Marinha, que era o corpo militar em Portugal. E é essa Brigada Real da Marinha que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como Corpo de Fuzileiros Navais, a partir de 7 de março de 1808. 7 de março. 7 de março de 1808. E no Rio de Janeiro, então, que surge? No Rio de Janeiro, exatamente. A Marinha hoje é a tropa mais antiga, né? A Marinha é a tropa mais antiga. E pioneira em muitas coisas, né? Inclusive do segmento feminino. Isso, exatamente. Segmento feminino. O próprio Corpo de Fuzileiros Navais. Nós já temos lá várias combatentes anfíbias, né? Recentemente formamos agora o primeiro corpo feminino de praça, fuzileiras navais. Eu vi. E historicamente também nós já temos oficiais fuzileiros navais. E esse camarada que entra como fuzileiro naval no soldado, existe a possibilidade de ele não dar continuidade na carreira dele se ele não seguir as etapas. Então, acaba que ele faz um concurso, mas ele pode sair. Então, ele tem a média de 8 anos também? Ou até 9 anos? Então, a carreira do fuzileiro é um pouco diferente. Ele entra soldado, né? Ele entra recruta, na verdade, se forma após 8 meses de formação, ele vai sair soldado fuzileiro naval e ele vai ter 3 chances para prova de cabo. Tem 3 chances. Se na terceira ele não passar, ele, infelizmente, vai embora. E, assim, a carreira militar é uma carreira que exige e muito que o combatente tenha conhecimento, ele busque esse conhecimento, porque é através desse conhecimento que ele vai conseguir galgar novos degraus na carreira. Ou seja, ele faz concurso para cabo. Quando ele vai a cabo, ele precisa se preparar novamente, estudar muito para fazer o concurso para sargento. E depois que ele vai a sargento, é claro, aqueles que querem galgar mais alguns degraus vão estudar bastante para poder passar no quadro de oficiais auxiliares. Eu acho interessante essa jornada porque faz com que o camarada ele busque ali evolução, conhecimento e não faz aquela pausa que muitas pessoas fazem quando passam no concurso, né? Será que se a gente tivesse pessoas que tenham que se qualificar o tempo todo, a gente teria algumas funções, né, nos serviços públicos melhores, né? Isso com certeza. Por mais que se fale do modelo militar, né, hoje em dia está muito em pauta se questionar e se comparar o modelo militar até mesmo como um modelo voltado para as escolas, para o aprendizado. O modelo militar é aquele que você tem que buscar permanentemente o aprimoramento profissional. Em tudo, né? Em tudo que se faz, em tudo. É no papiro, é nas estratégias militares, nos avanços. Então, e hoje em dia, quando se fala, né, hoje em dia nós vivenciamos um mundo em constante transformação, e uma transformação, assim, muito rápida. Principalmente no que tange à inteligência artificial, que está mudando completamente o cenário de combate. Se parar para verificar a guerra que vem acontecendo... Na Ucrânia? Aonde é surreal. Em 1991, se falava na formação de drone. Não, jamais. A aeronave não tripulada em 1991? Não. Em 1991 é ali, ó. Em 1991 é logo ali. Cara, hoje eu estava vendo uma reportagem esse dia, não sei onde foi, de Israel, lá na Rússia, onde eles colocaram dentro de um mar, se era um mar, uma lagoa, alguns satélites, né, que faz um isolamento para quê? Para que o drone acuse o drone. Então, usando a inteligência artificial. Camarada, a inteligência artificial ela atua em todos os segmentos militares. Agora você já está em estudo, assim, um porta-aviões sem exatamente ninguém. Sem piloto. Sem pilotos, não, sem tripulação nenhuma. A partir desse porta-aviões, lançar aeronaves não tripuladas para cumprir diversas missões. Surreal. É surreal. Eu vi que o drone também sozinho. Não vai precisar de um piloto. Ele vai ser operado pela inteligência artificial. Exatamente. Você bota ali a missão que ele vai cumprir. Hoje em dia já se utiliza até mesmo a inteligência artificial para identificação de alvos, né? Até mesmo por reconhecimento facial. Para se ter uma ideia. Caraca, é surreal isso. Surreal.
E como é que está essa evolução hoje nas Forças Armadas no Brasil? Então, a gente passa por um momento, como eu já falei, de enorme transformação. A Marinha, ela salta na frente nas questões tecnológicas, por ter um centro tecnológico, né? Tem um centro tecnológico enorme. A Marinha tem uma parceria, para quem não sabe, né? A Marinha tem uma parceria junto à USP de São Paulo, claro, e desenvolve vários projetos, entre eles o projeto do submarino nuclear, que é uma enormidade, um ganho de poder de combate em comparação a outros países, sem limitação. E fabricado pelo Brasil. Fabricado pelo Inclusive Brasil. aqui no Rio de Janeiro, em Itaguaí, não é isso? Exatamente, lá em Itaguaí. Excelente, né? Então, assim, a nossa Forças Armadas ela tem muito a somar. Só que, infelizmente, comando, isso não chega até a população às vezes. Então, a população está muito mais acostumada em passar na Vila Militar, ver o camarada ali fazendo faxina, pintando mefi, e traz essa referência que as Forças Armadas só servem para isso. Como que a gente pode colaborar aqui nesse episódio e mostrar para a nossa população que nós temos uma Forças Armadas treinada e preparada? E vou te falar mais. Quando se fala em política nacional de defesa, que é o que antena a sociedade ao que verdadeiramente é o papel das Forças Armadas, a gente precisa entender que o papel das Forças Armadas vai muito, mas muito além de meramente nós formarmos combatentes que vão fazer faxina e tantas outras questões. A questão das Forças Armadas, ela perpassa por questões meramente diplomáticas também. Porque é uma frase que diz muito. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Se você vai sentar numa mesa de negociações, porque as questões militares, elas começam numa mesa de negociação. Sim. Elas começam lá com o nosso corpo diplomático. Se, numa mesa de negociação, você não tiver o poder de barganhar, de poder negociar, Persuasão. sabendo que você tem, né, uma boa persuasão, ou seja, você fazer com que o outro pense duas vezes antes de querer ir contra os seus interesses, já é uma grande questão dentro das negociações. Já é um combate, né? Já é um combate. Já é um combate. E as Forças Armadas funcionam também, né? Esse poder de persuasão, de fazer com que o outro não se interesse em te atacar e nem ir contra, é claro, os seus interesses. Inclusive, nós brasileiros, né, que temos uma selva tão gigante como a Amazônia. Meu amigo, e você falou num ponto-chave. Eu tive a oportunidade de servir na região amazônica, servir no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas. E lá você tem contato exatamente com essa dimensão que é a floresta amazônica, com a quantidade imensa que tem de organizações não governamentais lá, independente do que esteja fazendo. Mas só de ter essa quantidade enorme e de diversos países, você já vê qual é o interesse nessa região, que é uma região importantíssima. Para você ter uma ideia, existem países, né, principalmente países na Europa, em que as crianças, nos primeiros anos iniciais de aprendizado, já entendem que a Amazônia ela é universal, que ela não pertence ao Brasil, que ela pertence ao mundo, é o pulmão do mundo. Ou seja, essa mentalidade já formando de que a Amazônia não pertence ao Brasil, mas que é, né, do mundo, mais para frente, o que isso pode resultar? Eles começam, é o que eu falo sempre, inclusive a nossa geração, por exemplo, lá atrás começou tudo isso que vem acontecendo. Sim. Foi alimentando, deixamos o negócio aumentar e hoje estamos vivendo como a gente está vivendo. Exatamente. E é o que está fazendo com as crianças hoje. E se você entende lá na frente que os brasileiros não estão cuidando bem desse patrimônio mundial, a percepção é o quê? Não, então vamos alijar os brasileiros dessa porção de território e vamos cuidar, gente. Né? Nada impede disso. Inclusive, eles não cuidaram das partes que eles tinham. Exatamente. Aí querem cuidar da nossa, né? Exatamente. Cara, é incrível isso. E outra coisa importante também, comando, dentro dessa questão aí da nossa Amazônia, é que as pessoas acham que a Amazônia é um espaço onde tem muito mato. É o shopping, né?
Negativo. A Amazônia... E vou te falar, dentro da percepção da Marinha, nós temos não só o grande território que envolve a Amazônia Legal, que a gente chama de Amazônia Legal, mas também a Amazônia Azul. O Brasil é um dos países mais ricos em recursos hídricos, seja pela sua porção litorânea ou seja pelos seus canais, as águas chamadas águas interiores. Sim. E a história do Brasil, ela não consegue se destacar das questões envolvendo o mar. Se a gente parar para pensar, o Brasil, em quase a sua totalidade do que ele exporta, é via marítima. 95% do nosso comércio é feito através do mar. E a capacidade hídrica que a gente tem de transporte, seja de material e de pessoal, ou seja, a capacidade que infelizmente, não é explorada, né? Nós temos uma capacidade, um potencial hídrico muito forte. Inclusive nessa questão social, né? Na própria Amazônia ainda, aos médicos, dentistas que chegam para cuidar das pessoas que estão lá, que têm uma certa dificuldade com essa estrutura, são das Forças Armadas. A Marinha, ela faz o que a gente chama de aciso, né? Aciso. As ações sociais dentro do que nós chamamos das comunidades ribeirinhas. É claro que a Marinha tem todo o aparato para isso. Não só os profissionais, como você citou, os médicos, os dentistas, Até questão de esgoto, né? Até questão, sim. Cara, até social, a questão de documento, né? Toda a estrutura, por quê? É claro que não é só a Marinha envolvida. A Marinha tem os meios e dentro desses navios da Marinha, os chamados navios fluviais, que navegam dentro dos rios, que vão chegar até essas comunidades ribeirinhas, embarca todo um pool de profissionais que vão levar uma melhor assistência. Dignidade a essas pessoas. Dignidade. E quais as principais dicas que o senhor daria para esse jovem que quer servir a Marinha do Brasil? Dica, olha só. A dica para aquele que quer se tornar um fuzileiro naval. Guerreiro, tenha perseverança. Acredite nos objetivos que você propõe a conquistar. Acredite em você e lute por aquilo que você almeja mais para frente. Ser um fuzileiro naval é ter disciplina, é respeitar a hierarquia e, acima de tudo, procurar sempre o aprimoramento profissional em todas as áreas. Excelente, já pega o recado, você que quer ser um militar da Marinha do Brasil, quer ser fuzileiro naval, a importância de papirar, estudar e, como o comando falou aí. Outra pergunta, comando, seguinte, qual é a importância da parte mental e da parte física para esse camarada que quer ser fuzileiro naval? Porque fuzileiro não é a escola da tia Teteia. Mas não mesmo. E você falou em 2 pontos chaves: saúde mental e saúde física. O fuzileiro, ele precisa ter rigidez física. Não tem como ser diferente. É o camarada que chega... O fuzileiro, para começar, todo dia tem atividade física. Talvez seja a única força que todos os dias tem treinamento físico militar. Todo dia. Todo santo dia. E como a gente fala lá, é para quem quer e para quem não quer. Simples assim. Então, é rigidez física associada à saúde mental. Sim. Tem que cuidar da saúde mental, né? Tem que ser uma pessoa, buscar sempre o equilíbrio naquilo que faz. Corpo que não vibra, o esqueleto se arrasta. Corpo que não vibra, é o esqueleto que se arrasta. Excelente. E como que o militar pode preparar desde cedo, comando? Agora, essa pergunta aqui, ela é chave. Né? Inclusive, o senhor já passou, né, nesse momento da transição de carreira. Né? O senhor ainda está ativo, ainda trabalha ainda no quartel. Mas como é que o militar hoje, seja ele um militar temporário, seja ele um militar de carreira, como que ele pode se preparar para o dia da transição dele para a vida civil? E, na verdade, como é que foi para o senhor quando publicou lá o boletim? Lá é boletim também, né? Boletim, quando publicou no boletim que o capitão está saindo. Né? Como é que fala no boletim lá? Está deixando as fileiras? Como é que... Sendo transferido para a reserva remunerada da Marinha. Reserva. Olha aí. Meu amigo, por mais que você se prepare, por mais que você tenha a consciência, por mais que você planeje,
as mudanças são sempre difíceis. E é difícil para todo mundo. É claro que uns vão sentir mais, outros vão sentir menos. No meu caso, depois de 32 anos, não há quem não sinta aquela... Você acordar um dia e, de repente, cadê o boot? Cadê o camuflado? Caramba, não tem mais isso. Então, eu não preciso mais acordar cedo, não preciso mais correr com aquela galera. A vida do fuzileiro é essa. Chegou, colocou, é o corridão de calci-boot, é o TFM, é correndo, cantando, vibrando. E, de repente, não tem nada disso. E falou em cantando e vibrando, tem uma canção especial aí que puxava lá na época? Pô, tem muitas canções. Rapaz, se a gente for puxar canção aqui, a gente vai ficar até amanhã aqui puxando. Agora, recentemente mesmo, a gente fez a corrida do Corpo de Fuzileiros Navais e eu corri pelo DEPSIM e tive a oportunidade de ser o vogal lá da corrida. Pô, foi uma maravilha. Então o senhor puxa a canção, né? Puxei a canção do DEPSIM, eu fiz uma música específica pro DEPSIM. Mas o fuzileiro, cara, o fuzileiro tem várias canções. Quando o fuzileiro tá cantando ou correndo lá, vibrando no meio do paisano, o paisano normalmente para olhar, né? Aí você já vem com aquela canção. Ei, ei, você que está me olhando. Aí a galera repete, né? Eu não... Vamos repetir? Oi! Agora eu vi. E se tiver a palma no pé esquerdo é melhor ainda, hein? Então vamos lá. Vou puxar aqui, hein? Ih, eu tô vibrando aqui já. Ei, você que está me olhando. Você que está me olhando. Eu não gosto de você. Eu não gosto de você. Se continuar me olhando. Se continuar me olhando. Eu vou aí pegar você. Eu vou aí pegar você. O pessoal tá afinado, hein? Excelente o padrão. Aí vem aquela, somos chave de pescoço, osso duro de roer. Ó, já vai entrando aqui na conversa. Somos homens da mochila, do bornal e do cantil. Nossa força combativa tá na mira do fuzil. Pega. E aquela assim, ó, o PQD e o fuzileiro tiveram uma discussão. Ih, essa daí é antiga, hein? Pra ver quem é o melhor da selva da região. Os dois se... Pô, é muita história, né? Os dois se propuseram a conquistar o objetivo. Quem chegasse primeiro era mesmo invencível. Entraram na terra, entraram na selva e logo escureceu. Agora veja só o que foi que aconteceu. E por aí vai, né? Aí, de Ferreira, pegou essa, de Ferreira? E cada um é que ela vai puxar a sardinha pro seu lado. Eu contar a nossa história, o fuzileiro conta dele, né? Mas quem tá errado, né, irmão? Cada um conta a sua história. Fuzileiro é uma tropa. De elite de moral, disciplina elevada e muito operacional. Segundo aquela jornalista, né, que falou que o fuzileiro é Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz falou que quando houver acabado as guerras, quando reinar a paz absoluta, que fique pelo menos os fuzileiros navais como o retrato de tudo que eles representaram de bom. Maravilha. A galera que é fuzileiro gosta quando eu falo isso. O fuzileiro fica logo... lá em cima. Fica logo arrepiado, né? Como é o seguinte, o que o mundo corporativo pode ganhar com a questão do regresso dos nossos camaradas que saem das Forças Armadas ao mercado de trabalho? Pô, então, como a gente falou inicialmente, disciplina e hierarquia já é, né, um grande ganho. Disciplina e hierarquia faz parte de qualquer, não só instituição militar, mas como qualquer instituição que deseja crescer, se estabilizar em seu negócio. Agora, é claro que aliado à disciplina e à hierarquia existe várias outras vertentes, como, por exemplo, a liderança, como a análise de risco e o militar. O militar, cara, é um camarada que dentro da área corporativa tem tudo para se dar muito bem. Muito. Porque é o camarada que planeja, é o camarada que não dá um passo sem ter feito anteriormente todo o planejamento, todo o esquema. É claro, né? A análise de risco, isso envolve a análise de risco, é muito salutar você hoje fazer uma análise de risco, um mapeamento de todo o processo. Então, o militar é esse camarada que tem essa visão holística da coisa, que sabe liderar, sabe planejar,
sabe estruturar muito bem, né? Qualquer que seja o negócio. Quando o militar ele vai fazer a operação dele para a vida civil, na verdade, quando ele fala muito do temporário aqui, Certo. ele, de fato, ele não consegue encaixar e entender os atributos que ele já aprendeu nas Forças Armadas para utilizar na vida civil. Ele acha o seguinte, né, devido a todos os nossos estudos que nós fizemos aqui, que ele vai chegar aqui fora, vai botar no currículo dele que ele é militar, que a empresa vai contratar ele. E não é bem assim. Hoje, o senhor, por exemplo, o senhor exerce funções na área de logística, né? Então, assim, essa funcionalidade hoje, essa função hoje é muito cogitada aqui no mundo civil, porque nós vivemos um país hoje que, cara, que é logística o tempo todo. Por exemplo, quando tu vê logística, tu vai ver quando os caminhoneiros, por exemplo, pararam, né? Para tudo. Para tudo. Então, tem vários setores da logística ali que esse camarada tem diversos atributos. Não só logística, mas como outras profissões. Como o camarada ele pode entender que a atividade que ele faz tirar um serviço é um atributo. Sim. Então, existem várias funções aqui que requer isso. Como que ele possa adicionar um currículo dele e entender que, cara, o que você faz no quartel pode ser muito bem executado aqui fora. Então, tem uma frase que resume bem, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente traz para a questão religiosa, é claro, lá em João, né? A gente está falando do conhecimento das palavras de Jesus Cristo para que se possa chegar até, né, o Pai Celestial. Sim. E dentro do mundo corporativo, essa verdade é conhecimento. Conhecimento é o ponto inicial para tudo que se deseja fazer na vida. Então, quando você pensa em ir para a reserva, o que você vai fazer? Vai se preparar. Você vai angariar conhecimentos necessários para uma nova gestão. Eu quero me preparar porque eu quero atuar na questão logística. Beleza. Tem vários cursos. Hoje em dia, o conhecimento, ele vai até você. Vai online. Você se matricula num curso online, você tem a oportunidade de fazer o seu horário de estudo de acordo com a sua disponibilidade. Então, não existe mais aquela questão de, as coisas estão difíceis. Não, a tecnologia está aí, uma ferramenta para nos servir e facilitar a nossa vida. Então, cara, ponto de partida é você traçar o objetivo, se planejar e buscar o conhecimento necessário para isso. E a partir do momento que você busca o conhecimento e você tem esse conhecimento, o restante você já tem da experiência vivida no quartel, que é a disciplina, é a seriedade, é a proatividade. O militar, ele é um camarada proativo. Eu duvido que o militar, ele tem sempre uma postura diferente em relação às questões da vida. Sim. Ele é proativo. Se ele vê alguma coisa errada, isso aqui está errado. Está errado. Vamos consertar? Vamos fazer diferente? O militar não é aquele que vai falar assim, sempre foi feito desse jeito. Não, negativo. Não é porque sempre foi feito desse jeito que tem que continuar assim. O que a gente pode fazer para melhorar esse processo? Então, essa visão, a gente já tem. A gente traz todos esses chamados atributos. E aí, somado ao conhecimento, te leva a ser um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Cara, nós temos todos esses atributos, como o comandante falou aqui, e somado ao conhecimento, irmão, não tem como dar errado. Eu costumo dizer o seguinte, comandante, nós temos referências hoje, né? Nós temos o próprio Silvio Santos, né, que serviu também às Forças Armadas, entre outros camaradas aí que se destacaram na vida civil. E, às vezes, o nosso pessoal, às vezes, compara para o outro lado, que são as pessoas que não geraram resultado. Por exemplo, nós tivemos vários camaradas que saíram... tivemos várias pessoas que saíram das Forças Armadas e foram para o crime. Então, assim, essa não é a nossa referência. A nossa referência são esses que se destacaram no mundo corporativo, nas grandes empresas. Então, é isso que nós queremos falar. Então, eu falo o seguinte, você já está 50% na frente com seus atributos. Agora, você precisa colocar o quê? A mente para funcionar e treinar, porque o cérebro é como o crescimento de um músculo, né? Ele precisa ser treinado. Se você malha o bíceps aqui, ele vai crescer. Agora, se você malhar a tua mente, o teu cérebro com conhecimento, ele vai o quê? Vai criar um crescimento também, de avanço. Então, você melhora a tua comunicação, o teu relacionamento, o teu network, tudo através do conhecimento. Sim, cara. O que facilita a vida militar? O militar tem postura também. Postura. Você, hoje em dia... Presença. Você vende muito a sua imagem. Você vende muito. O tempo todo você está vendendo a tua imagem. Você saber entrar num compartimento, sair de um compartimento, a maneira como você se posta, como você se comporta, a maneira como você olha, a maneira como você posta o seu próprio corpo, tudo isso é importante. A gente está
falando de nós mesmos, mostrando, Quem nós somos. nos mostrando o tempo todo. O tempo todo. Então, o militar já tem essa postura que é facilitadora. E é claro, o restante, como a gente falou, né? Não só postura, mas é o ponto de partida fundamental, que é o conhecimento e você saber, acima de tudo, aplicar esse conhecimento. Excelente. E a importância da família, como o comando falou, né? A gente chama de Rosa Maria, né? Você ser Rosa fiel Maria. à sua esposa, você ser fiel aos seus princípios, seus valores, com certeza você vai ter melhores oportunidades aqui fora. Uma coisa importante que é o seguinte, quando o senhor falou da educação, hoje a educação vai até o camarada. Na época do senhor, quando o senhor quis fazer educação física, por exemplo, não era para qualquer um fazer uma faculdade, né? Mas não era mesmo. Principalmente você, como segundo sargento, dando serviço 3 por 1. Ou seja, eu podia ir para a faculdade? Podia ir para a faculdade. Mas eu tinha que dar o meu serviço. Eu pedia para a campanha segurar, chegava, eu dava o 0 às 4. Aí, Dava o 0 às 4, Cachorro chegava 10 e pouca, encostava ali para dar aquela cochilada de meia hora e depois, entrava meia-noite e saía às 4 horas da manhã. Esse horário é o cachorro louco. É que o era cachorro louco. Ou seja, exige sacrifício. Além do valor, né? Que a faculdade naquela época, o valor tinha um investimento mais alto. Hoje o cara faz faculdade com R$169. Ah, exatamente. Pô, ainda tinha. Por quê? O valor, né? O valor é o investimento que você faz. Eu tinha um objetivo, que era chegar ao oficial. Para chegar ao oficial, eu tinha que cumprir o requisito de ter uma graduação. E aí, torna-se um investimento. Você investe em você mesmo. Como você investe na sua família, investe principalmente em comodidade para a família. Então, é um investimento. E aquilo que a gente falou lá atrás, quando você tem uma família que lhe dá uma possibilidade, uma estrutura, entende principalmente esse objetivo, e entende que, acima de tudo, esse objetivo é para a família, cara, tudo fica mais fácil. E lá na frente a conta fecha. Sempre fecha. Exatamente. Ó, quero aproveitar e falar para você o seguinte, e você? Tem investido quanto no seu futuro? O seu futuro pode ser amanhã, ou ele pode ser daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou 5 anos. Quanto que você tem investido no seu futuro? É hora de você parar e refletir sobre isso, guerreiro, e se colocar em movimento. Inclusive, nós temos a Operação Transição, como falamos no início desse episódio aí, que está mostrando para você o que o mercado de trabalho espera de você, o que você pode esperar do mercado de trabalho para que você tenha uma melhor oportunidade na vida civil. Então, é hora de se preparar, é hora de você investir em você. Vão para cima com força total. Comando, seguinte, a nossa audiência tem alguma mensagem, alguma pergunta? Temos pergunta ao vivo. Então, cadê a pergunta? A pergunta ao vivo é a seguinte, comandante. Se hoje eu nasci em uma família muito humilde, não tenho um pai como referência, não tenho tios como referência, é possível, de fato, eu conseguir chegar ao oficial da Marinha? Rapaz, você parece até que viu a minha história. Porque é exatamente isso que aconteceu, né? Falei inicialmente, muito pobre, morava numa kitnet até os meus 18 anos e, por mais que eu tivesse que trabalhava na Rede Manchete. Quando fui fazer a prova para soldado, acordava 4h30 da manhã, estudava até às 6 horas eu pegava minha mochila e ia para o trabalho. Saía do trabalho, pegava o trem para terminar o ensino médio. E, cara, é querer. É traçar o objetivo, é você vislumbrar sempre novos horizontes, nunca, de maneira alguma, se acomodar. Por mais difícil que sejam as circunstâncias da vida, você precisa sempre ter forças para passar por esses obstáculos. E assim é a vida. Ninguém, quando você vê alguém, enfim, tendo sucesso, você talvez não imagine o quanto aquela pessoa fez para chegar até ali. E pode ter certeza, nada na vida é por acaso. Tudo é consequência das nossas atitudes, do quanto a gente se dedica e do quanto a gente se doa para a conquista desses objetivos. E o fato de ser pobre não impede o sucesso. Excelente. Tem outra pergunta aqui, ó. Não importa, rapidinho, não importa de onde você veio. O que importa é para onde você vai. Então você precisa focar nisso, foca na solução. Tem gente que acha que
eu nasci assim, né? Aquelas frases, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. A síndrome de Gabriel. É pau que nasce torto, nunca se endireita. É melhor pingar do que secar. São frases que essa não tem que estar contigo, cara. Você pode mais. Cara, você que está assistindo esse episódio aí, é para você. Não importa se você é militar, ou veterano, ou civil, você pode mais. Agora, para você que um dia serviu às Forças Armadas, um dia participou de um campo de formação, sofreu, irmão, tomou chamada, ficou sem água para beber, cara, e você não ter resultado aqui fora, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E é hora de alinhar isso aí. É hora de dar um alinho nisso aí para que você possa avançar. Então, vamos juntos aqui. Inclusive, tem um QR Code aí, na descrição desse vídeo aqui, ó, tem um telefone para você entrar em contato com a gente, porque nós podemos te ajudar a você sair desse momento atual para ir para o destino que você quer ir. E, com certeza, esse destino é logo ali. Vai depender da tua decisão. E missão dada é missão cumprida. Tem outra pergunta aí da nossa audiência. O tempo vai passar do mesmo jeito, né? Fazendo ou não fazendo. Decisão, decidem destinos. DDD. Mas uma pergunta. Não pretendo seguir a carreira militar. Ainda assim, qual seria a importância de eu me alistar ou fazer um concurso, mesmo não querendo seguir a chegar a oficial? Pergunta importante essa. Porque, veja bem, tudo na vida é aprendizado. Tudo. Quando você entra em qualquer tipo de projeto, você tem que ter o pensamento seguinte. Mesmo que eu não ache que aquilo vá, né, me trazer algum benefício, aquilo vai me servir de aprendizado. Sempre. E não existe maior aprendizado do que você passar pela caserna. Pode ter certeza. A gente, lá no curso preparatório, a gente tem uma matéria que se chama Educação Moral e Cívica, onde a gente aprende o seguinte: o ser humano ele passa por 2 núcleos de aprendizagem obrigatoriamente. E o militar? O militar é aquele que passa por 3 núcleos de aprendizado. Por quê? Normalmente o cidadão ele passa pelo primeiro núcleo de aprendizado, que é a família, onde ele tem todos os valores morais acrescidos e tal, e depois o segundo núcleo é o ensino público ou o ensino particular, ou seja, a rede de ensino. E o terceiro núcleo de ensino? Só e somente para aqueles que vão servir a caserna. Porque, meu amigo, como se aprende ali? E como se aprende? Se aprende de tudo, desde as pequenas ações, como você pegar um pedaço de papel, como você acabar de fumar e não fazer um peteleco com a guimba de cigarro jogando no chão. Então, é o mínimo que se torna máximo depois de você ter passado por esse aprendizado. Você aprende muito. E para todos os perfis, para todos aqueles que, né, seja vindo da classe média, seja vindo da classe menos favorecida, seja vindo da classe mais alta, para todos existe um aprendizado. Então, recomendo demais passarem pela caserna. Atitude, vibração, energia e, acima de tudo, compromisso e seriedade. Então o senhor está dizendo, vou botar aqui, então, que todo homem brasileiro deveria passar pelas Forças Armadas. Deveria. E como deveria? É um privilégio. Você acabou de falar uma palavra, né, a que melhor se encaixa nessa situação. É um privilégio. Engraçado, comandante. Engraçado, né? Que no momento que a gente está em formação, a gente quer que acabe o quanto logo. E quando a gente chega hoje, fala assim, caraca, que vontadezinha de ir pro mato, hein? Exatamente, meu amigo. Tem vontade, Sob? Por incrível que pareça. Tem vontade de ir pro mato, meu? Faria o curso de cabo, tudo de novo. Olha aí. E tenha certeza que a experiência foi muito salutar. Muito salutar. Bom demais. Comando, quero te agradecer aqui pela oportunidade. Eu sei que o nosso assunto aqui tá rendendo. Se a gente continuar, a gente vai ficar aqui até mais tarde. Só que eu vou deixar essas novas conversas para uma segunda oportunidade. A gente vai ter que ter a parte 2 aí, de Ferreira. Eu vi que o assunto aqui tá legal, hein? Tô gostando. Ferreira. É uma linha muito... Como dizer? A linhagem dos Ferreiras é uma linha de conhecimento inesgotável, senhor. Excelente. Comando, quero te agradecer. Bate Meu aqui. amigo, Ad sumos. Ad sumos sempre.
Obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar o nosso convite de compartilhar um pouco da tua jornada com os nossos camaradas do Eterno Herói. E isso é muito importante para a gente, compartilhar essas histórias, inclusive uma história que chega como soldado, de soldado a capitão. E isso é importante demais para a gente mostrar para esse cara que existe vida após a baixa, cara, que você pode mais também. E Ferreira, peguei aqui a intimidade já. Peguei aqui a intimidade aqui. E assim, é muito importante para esse jovem entender que ele pode mais. Queria que tu deixasse um recado final. Queria que o senhor deixasse um recado final para esse cara que quer servir, para esse cara que saiu das Forças Armadas e que ele pode muito mais, e para esse cara de carreira também, que ele também precisa entender que essa baixa vai chegar. Não importa se ele tem a estabilidade dele, mas o comportamento em casa, ele vai mudar, porque ele vai ver a esposa todo dia em casa, agora tem os filhos, então algumas coisas mudam. E isso é importante ele entender. Então, para o camarada que está entrando agora, senhores, como em qualquer profissão, aqueles que melhor se destacam são aqueles que mais se dedicam. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, se dedique a essa carreira. Na Marinha, a gente sempre brinca falando o seguinte, na Marinha, nada se cria, tudo se copia. Então, está tudo escrito lá nas normas e regulamentos. Por quê? Disciplina, o que é? O militar é a base da disciplina. Ele é regido por essa disciplina. A disciplina nada mais é do que a observância e o acatamento de leis, normas e regulamentos. Então, se você quer ter uma carreira de sucesso, atente para isso. Isso é para o pessoal que está entrando. Pessoal que já está na carreira, nada diferente. É só seguir o que está escrito, né? Ter disciplina, atentar para as questões da hierarquia e querer progredir. Querer progredir quer dizer se dedicar a essa carreira. E o camarada que está indo embora? O camarada que está indo embora, meu amigo, é se preparar. É fazer exatamente o que a gente aprendeu a fazer na carreira. Planeja, vislumbre novos horizontes, se prepare e, acima de tudo, busque uma orientação. Busque uma orientação para que isso facilite a sua vida. A transição, o pessoal do Eterno Herói faz isso com muita excelência, auxilia, orienta para que esse militar possa entrar numa nova implementar, né, novos empreendimentos. Então, busque a orientação aí, principalmente do Eterno Herói, que eu tenho certeza que vai estar aí à disposição para essa orientação, para vislumbrar novos horizontes após, né, ser transferido para reserva. Excelente, comando. E uma pergunta última aqui que o meu subcomandante aqui lembrou ali, que eu estava aqui atento a ele. Queria que o senhor respondesse o seguinte: o que é ser um eterno herói para o senhor? Pô, tá aí uma pergunta excelente. Gente, o Eterno Herói é nada mais, nada menos do que você guardar todo o aprendizado durante o período da caserna. O militar, ele tem que se destacar pela postura dele. O militar, ele se destaca pela postura, ele se destaca pelo falar, pelo andar, pela garbosidade, e tudo isso é importante. Tudo isso é importante na vida. O militar não é aquele, né, que é rígido, mas o militar é aquele que entende, tem uma visão holística de qualquer que seja a questão. E, é claro, o militar, se ele tem as questões latentes da liderança, coloque isso em prática. Aprende a olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, na hora de decidir, olhar todas as vertentes. Isso facilita muito a vida. E o Eterno Herói é exatamente isso. É ter o aprendizado e colocar esse aprendizado em prática. Excelente, comando, excelente. Ó, aqui vai levar uma lembrança nossa aqui, ó, que é o perfume do Eterno Herói. Que isso, hein? Esse aqui tem cheiro de nuvem. Rapaz, cheiro de nuvem é o paraquedista, então? Mas aqui Olha é aí. nosso. Ó, esse aqui é do Rajado da Marinha, porque é o Raça. Nós temos o Hope, o Raça e o Vibração. O Hope é a homenagem aos veteranos, aos militares, que é o Eterno Herói, que eu chamo de Eterno Herói do Exército. Show. O Raça, que é o camarada da Marinha do Brasil. E o Vibração, que é uma homenagem ao nosso camarada da Força Aérea Brasileira. Então o senhor vai levar aqui, ó. Receba aí com cheiro de nuvem. muito carinho. Meu amigo. Irmão, Show de parabéns, bola. hein, cara. Obrigado aí. Falou? Ó, e você que ficou até o final aí, ó, deixa teu comentário,
Coloca teu ano que você serviu aí nas Forças Armadas. Gostou desse episódio? Qual foi a parte que você gostou? Sobre a liderança, sobre a disciplina, sobre a história dos fuzileiros navais? Comenta, participa. Comente e compartilhe esse vídeo aí no grupo do teu quartel com algum camarada, é muito importante para ajudar a nossa missão. Lembrar também que tem que seguir, que a gente não falou isso, tem que escrever. Já tem que deixar a curtida, já tem que se inscrever. Pô. E se não tiver inscrito, irmão, já tem que instalar 50. 50-0? 50-0. Olha aí, E quem olha aí, for melhor paraquedista, Ó, 50 canguruzão. quem for fuzileiro é 100, porque o fuzileiro também, pô, é um fuzileiro é diferenciado. diferenciado. Punho cerrado, hein? Punho cerrado. Punho cerrado, sem Ó, lesar. Sem lesar, Sem punho lesar, cerrado. punho Ó, cerrado. Inscreva-se no canal para a gente conseguir aqui avançar. A nossa missão é clara, conectar militares e veteranos ao mercado corporativo, trazendo a visão de comprometimento, trazendo a visão da mentalidade. E, cara, nós podemos muito mais. E juntos, sempre nós seremos mais fortes, beleza? Lembrar você que missão dada é missão cumprida e vencer é missão. Pra cima, até o próximo episódio aí. Tamo junto, fosse uma honra.